Terceiro, porque nos sentimos tão ameaçados por toda essa história. Bom, eu vou começar respondendo dizendo que, na minha opinião, essa pergunta já traz em si a resposta. Eu diria que basta lê-la e é verdade. E eu queria pegar justamente esse ponto. Eu acho que o grande problema, o livro é muito interessante, eu gostei de ler o livro do Dan Brown, me diverti com ele, mas me angustiou o fato de que, para muita gente, ele virou Bíblia. E aí isso me deu o seguinte sentimento: como está pobre a nossa... Como as pessoas estão pobres de conhecimento, porque se elas, como diz lá Timóteo, né, Paulo a Timóteo, dizendo que haverá tempo em que se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, com que sentido coceira nos ouvidos. E é isso que está acontecendo. E o que é mais angustiante é que isso está acontecendo não só no mundo, quer dizer, nas pessoas que não têm uma fé profunda e uma tradição protestante de exame, livre exame das Escrituras. Está acontecendo dentro da igreja. Porque surge um livro, por exemplo, como esse, Mundo Tenebroso, que eu confesso a vocês, eu li e achei muito interessante a ficção. Embora seja uma besteira sem tamanho do ponto de vista teológico. E outros livros, né, como Deixados para Trás, também você lê, não concordo com nada do que diz ali, mas do ponto de vista da ficção, é interessante, é gostoso de ler, me diverti lendo esses livros. As pessoas estão tomando isso como Bíblia. Meu Deus do céu, está muito ruim o negócio. Então, eu acho que sim, os pastores têm culpa, porque nós não estamos ensinando com seriedade a palavra de Deus. E se estamos, talvez precisemos aprender com Dan Brown a tornar isso mais interessante e mais instigante. E eu que estava aqui comentando, né, Casa Cheia, eu tratei desse assunto lá com a minha mocidade, na classe de escola dominical. Durante 3 meses nós estudamos assuntos que o Dan Brown levantou no seu livro. E Casa Cheia também. E eu falei, olha, graças a Dan Brown, né? Louvado seja Deus pela vida do Dan Brown. Estou orando por ele. Na vinda para cá, eu estava conversando com um taxista, uma pessoa muito simpática. E aí comentando, é verdade. E comentando sobre o painel que aconteceria aqui, ele me perguntou: o Código da Vinci está na Bíblia, né? É um livro bíblico. Eu acho que essa é uma ilustração boa para
volta aí. Eu vou elaborar a primeira pergunta, que é bem simples. O livro de Judas toca em alguma questão sobre o suposto casamento de Jesus? Não, absolutamente não. O livro de Judas não há nenhuma abordagem, não há nenhum elemento, na verdade não há nem menção da família de Jesus. A outra pergunta é também de natureza informativa. Se existe alguma frase assertiva segundo a qual o Judas tem ligação com os zelotes, como está no filme A Última Tentação de Cristo. O fato de Judas ter vindo da Judéia, parece que ele foi o único dos 12 que veio de lá, torna uma figura em destaque, diferenciada, né? Já que a Galiléia, de onde os demais eram, de onde o próprio Jesus parece, onde o próprio Jesus parece desenvolver o seu ministério, era desprezada, de certa maneira, pelos da Judéia. Mas não há elementos concretos ou históricos para aproximar Judas dos zelotes. É uma hipótese que ele levantou, mas no livro da imaginação. Terceira pergunta. Além de registrar suas doutrinas e costumes, qual a ideologia desse documento, no caso do Evangelho de Judas, e por que registrar em discurso ideológico essas doutrinas? Este grupo de sectários, eles tinham uma visão anterior de mundo. Essa visão a gente costuma chamar de visão gnóstica. O gnosticismo é um movimento que extrapola as fronteiras do cristianismo. Ele não é exclusivo e restrito ao cristianismo primitivo. Então, há um grupo de gnósticos que tinha uma visão gnóstica de mundo, e por gnóstico eu quero entender um grupo que menospreza a carne, a natureza, o concreto, e exalta o imaterial, o mundo abstrato, as realidades cósmicas. Então, gnóstico é aquele que deseja, pelo conhecimento, ascender da matéria para este outro mundo, que é um mundo transcendental, né? E ele faz isso através do conhecimento da gnose, né? Então, este grupo de gnósticos, ele se encanta por alguns elementos do cristianismo, elementos como a morte de Jesus. Olha que coisa interessante, o homem morreu, e morreu de bom grado, ele quis morrer. Que coisa interessantíssima. Como eles prezavam, no caso, deixar esta vida, como eles prezavam a morte, que a morte levava-os para andares superiores, eles olharam para Jesus como um personagem maravilhoso. Então, um grupo de gnósticos se aproxima do cristianismo, se encanta com alguns elementos do cristianismo e faz uma adaptação de seus pressupostos gnósticos com alguns elementos do cristianismo. Eles fazem uma amálgama. Então, eles vão pegando elementos de lá, elementos de cá, e vão parando as arestas até chegar a um bloco doutrinário que se expressa no Evangelho de Judas. Então, o Evangelho de Judas é a expressão doutrinária, sintética, que esse grupo fez entre a sua filosofia de mundo
nas igrejas do primeiro século, não é? Professor, volta aí. Em que sentido o Evangelho de Judas contribui significativamente para a comunidade cristã? E que diferença há das citações bíblicas já conhecidas acerca de Jesus? O livro de Judas, o Evangelho de Judas, não revela nada sobre Jesus, não revela nada sobre Judas. Ele revela a comunidade que o produziu. Ele revela o grupo de cristãos que o produziu. Um grupo de pessoas que se diziam cristãs. E por eles se dizerem cristãs, esse grupo me interessa. Porque esse grupo dizia que pertencia a uma comunidade que era maior do que eles mesmos, apesar de as demais comunidades os rejeitarem. Então, essa relação de cristãos do primeiro e segundo século, e ainda até terceiro século, mais ou menos, um cristianismo que é plural, que é cheio de conflitos, me parece muito parecida com a nossa realidade cristã hoje em dia, que também é uma realidade de comunidades cristãs que estão em conflito, que também é um cristianismo plural. O Marcão mesmo disse agora há pouco, né? Ele olha um personagem ministrando no canal de televisão, ou lê um livro de alguém, ele não se reconhece nesse grupo, e esse indivíduo também se diz cristão. Então, porque o cristianismo é primitivo, vamos chamá-lo desta maneira, né? Esse primeiro cristianismo é plural, ele pode nos ensinar também a sermos plurais hoje sem nos matarmos, a sermos plurais hoje sem perseguirmos, combatermos e cortarmos o pescoço do outro. Então, eu acho que daí a relevância de retomar um documento como esse. Se a gente entende que o cristianismo primitivo é único, monolítico, a gente hoje em dia vai combater as diferenças. A gente não vai
liquidamente